Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, são 1h50 no Acre. Vamos continuar a conversa com Eufran Amaral, ele é pesquisador da Embrapa e eu acabei me esquecendo. O Eufran, semana passada, ele passou a integrar um seleto grupo. Ele faz parte da Academia Brasileira de Ciências Agronômicas, parceiro. Então, o professor Eufran, ele é doutor em solos. Eu esqueci de fazer essa apresentação. Então, quando ele fala, por exemplo, a respeito do uso das áreas degradadas, saibamos nós que o homem tem doutorado na área, pós-doutorado, enfim, é uma autoridade nessa área. E aqui a gente está falando a respeito das dificuldades que nós estamos encontrando para termos uma política ambiental que consiga conciliar preservação, conservação, produção e até distribuição de renda. Vamos colocar logo esse peso também para a política ambiental. Claro que eu estou exagerando, mas é preciso termos áreas de preservação permanente, é preciso ter áreas de conservação, é preciso ter uma política de produção que respeite esses ciclos, entende? E junto com isso, crescimento populacional, acesso a recursos hídricos, o desafio é grande. E saibamos nós, o esforço aqui é para qualificar esse debate, para levar para você a melhor informação possível, para você poder repensar suas próprias atitudes diante do meio ambiente. Porque aqui eu vou aqui querer saber o que o professor fala para o Lei Araújo. O Lei está falando, olha, nessa altura, jamais conseguiriam estabelecer a natureza de volta. O homem já está consumindo o resto. E eles falam muito de preservação, mas na história isso é só um conto de fada, e um conto de fada triste. Meio ambiente, segundo Lei Araújo, é uma farsa. É só uma palavra que não é feita. E aí? Lei Araújo. Lei Araújo. Bem, Lei. De fato, para responder sua pergunta, eu vou lembrar o Papa Francisco, né? Ele fala da nossa casa comum. Nós vivemos no mesmo planeta. Eu, você e todo mundo que vive aqui, né? No planeta Terra. E a gente, sem o meio ambiente, a gente não vive. Porque a gente precisa respirar um ar puro, a gente precisa beber água potável. E quem nos dá isso são os recursos naturais desse planeta. E se a gente não acreditar que, de fato, a gente consegue mudar a realidade, cada um de nós, né? Começar a ter condições melhores, de fato a gente está pensando em finitude da nossa existência nesse planeta. A gente não consegue, quando a gente fala em meio ambiente, muitas das vezes a gente simplifica, né? Meio ambiente, na verdade, é esse lugar que a gente está vivendo aqui, né? Envolve os recursos naturais e o lugar onde a gente está, né? Envolve gestão de resíduo sólido, lixo, né? Para ficar mais claro, né? Esgoto, né? O transporte que a gente tem, né? Aqui na cidade a gente tem uma visão que parece que a gente não depende, né, dos recursos naturais. Mas olha o que a gente passa, por exemplo, no período da seca com as queimadas, né? As queimadas vêm de onde? Muitas das vezes estão originadas por desmatamento, a grande parte, né, desmatamento de floresta primária para produzir, né? E aí libera fumaça. Com a seca, a gente padece com falta de água nas casas, né? Então, tudo está interligado. Agora, você fala uma coisa que é muito certa. O tempo não nos dá mais tempo, né? Nós estamos, de fato, no limite, né? De fato, a gente já usa hoje mais do que esse planeta consegue regenerar. Hoje, nas atuais condições de produção e consumo da humanidade, nós precisaríamos ter um planeta Terra e mais um pedaço. Se nós parássemos de fazer todas as danações que nós estamos fazendo, ainda levaria um tempo para as coisas chegarem a um certo equilíbrio. Aí. Exatamente. Eu dou o exemplo do barco, né? Barco? O barco. Um barco, quando a gente está num barco, o barco não tem freio, né? A gente para e ele tem a inércia, ele continua andando, né? Então, se a gente começasse a fazer todo o dever de casa que nós tivéssemos que fazer, produzir bem, consumir de forma adequada, a mudança já está em curso. Demoraria um tempo para voltar. Mas vou dar um exemplo para mostrar como a natureza é capaz, sim,
de se regenerar, né? A gente tem dois exemplos. Um é o manejo florestal madeireiro. Polêmico, mas com um ciclo de 30 anos, a gente consegue ter condições florestais em termos de volumetria, né, da floresta, ela consegue voltar. Outro exemplo, tem uma cidade no Pará que chama Belterra. Teve um grande projeto lá de plantio de seringueira, e esse plantio foi abandonado. Hoje, a floresta voltou, hoje se transformou uma grande área de conservação. Lá, lembrando aqui a Luchieta que a gente estava falando, né, justamente na área onde a Luchieta trabalha. A floresta é forte, né, mas a floresta também é para os fortes, né, como os meus amigos índios falam. Né? Então a floresta ela volta. Né? É claro, tem que ter estratégia. Tanto é que hoje o Brasil tem metas, né, de restauração florestal produtiva. Olha, o Marco Antônio, ele está te perguntando uma coisa. Muito obrigado, Marco, pela tua participação. Boa tarde, Taan. Pergunta para o Eufran se não há uma forma de incentivar pecuniariamente, com dinheiro, o proprietário de terras a preservar a floresta. Porque me parece que se um madeireiro oferecer dinheiro para o dono da terra, ele vende a árvore e a deixa derrubar. Nós vamos precisar escolher se preservamos na base da imposição ou se contaremos com a ajuda do proprietário para preservar. Porque aquele mesmo fazendeiro que é acusado de ter mandado matar a missionária Dorothy Stang já estava aqui no Acre, desmatando dentro de uma reserva. E aquele manejo lá de Manoel Urbano são 10 madeireiras, uma atrás da outra, serrando madeira direto. Não seria bom pagar o dono da terra para ele próprio preservar, ao invés de doar dinheiro para ONGs? O Marco Antônio está falando com você. Perfeito, Marco. Essa é uma estratégia perfeita. É o que a gente chama de pagamento por serviço ambiental. É a possibilidade de você remunerar o proprietário a partir do momento que ele conserva uma determinada quantidade de área. O Acre tem uma legislação que já é possível fazer, né? O Brasil recém aprovou, né, agora está regulamentando o mercado brasileiro de crédito de carbono. Então, tem várias iniciativas que já estão em curso e essa sim, para mim, é o melhor caminho. Você possibilitar ao produtor rural ser remunerado por conservar, porque conservar custa caro, né? Assim como o produtor, comunidades indígenas, extrativistas, ribeirinhos também possam ser remunerados por, historicamente, terem conservado a floresta. Agora, olhe, para você ver como são as coisas, a carroça andando, ela apresenta os barulhos e os desconfortos, né? Semana passada, no encontro na Federação dos Trabalhadores de Agricultura, um dos pontos lá, um dos gargalos discutidos pelos trabalhadores rurais é justamente essa questão do pagamento por serviços ambientais. As várias comunidades não se sentem beneficiadas pela política do crédito de carbono. Onde existe, né, Eufran? Como é que faz? Quem é que fiscaliza isso? Como é que poderia ser melhor? Aqui no Acre, na verdade, a gente tem um projeto, né, que tem uma parte de recurso, é como se fosse um piloto, não tem recurso para alcançar todos os produtores. Agora a gente está discutindo uma iniciativa junto com o INCRA, o Márcio Alessio, que é o superintendente aqui do Acre, né, está coordenando essa iniciativa de fazer um piloto em 3 assentamentos do Acre, né, para trabalhar essa questão de pagamento de serviços ambientais. Qual é a questão aí? Transparência, quer dizer, os produtores precisam, transparência e organização. Primeiro, os produtores precisam organizar, porque não há um projeto para uma propriedade, o projeto tem que ser para o assentamento. Então, todos precisam estar organizados e precisam estar cientes dos benefícios e dos compromissos, né? Porque muitas das vezes a gente se apega com os benefícios. Quer saber só de ganhar o dinheiro. Pronto, mas também tem que ter o compromisso. E essa questão de crédito de carbono é assim, não vai deixar ninguém rico, mas vai ajudar a produzir e a conservar. Não é rápido, é um processo que é longo e também não é fácil, porque envolve um grupo de especialistas, envolve processo de certificação, né? Mas é uma estratégia para ajudar a conservar e a produzir de forma adequada. Olha, o seu Eládio está perguntando para você aqui o seguinte, certamente é sobre essa questão do crédito de carbono. Pergunta para o professor se isso é uma coisa que funciona de fato e de direito ou fica só na teoria, porque a gente está vendo tudo se acabando. Todos falam sobre isso, mas ninguém faz nada, ou só é por causa do dinheiro que vem muito? Não, isso é fato. Já tem vários produtores, a gente já tem vários projetos aqui no Acre
já em execução, né? Produtores já recebendo, e tem projetos sendo construídos. Então é uma realidade, né? Inclusive o Acre tem um arcabouço institucional, né? Tem um Instituto de Mudança Climática, tem uma Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais, né? Que trabalham dedicado exclusivamente a esse tema. Os Poianauas já têm o que apresentar? Os Iauanauás, você já tem algum elemento concreto? A Embrapa tem trabalhado junto com os Poianauas e os Kaxinauás para mensurar. Poianauá, só para localizar, fica lá em Mâncio Lima, não é isso? Exatamente. Os Poianauas estão lá em Mâncio Lima, né? Estão a 1 hora de distância de Cruzeiro do Sul, né? O povo Poianau é um povo produtor, né? E mantém ali mais de 90% da sua área com floresta primária. E a gente tem trabalhado para mensurar quanto de estoque de carbono tem na floresta e já quantificou o potencial de retorno. E agora estamos buscando financiadores para construir o projeto com eles. E o que isso na prática trouxe de retorno para eles? De fato, hoje eles estão trabalhando o reflorestamento, né, e estão tendo, a partir dessa visão territorial, a possibilidade de captar mais recursos. No final das contas, o recurso com crédito de carbono é uma peça na estratégia de gestão territorial deles. Ah, perfeito. Bom, eu queria voltar a falar a respeito da questão dos recursos hídricos. O caso mais grave, me parece que é mais grave porque abarca a região com maior população, é aqui o Vale do Rio Acre. O Eufran, o que poderia ser feito de urgente e o que poderia ser feito de estratégico, na tua avaliação, nas conversas que você mantém? Olha, de urgente, a gente precisa ter uma ação distribuída nesses municípios, né? Nos municípios do Vale do Acre, que aí pega a regional do Alto e Baixo Acre, assim como o município de Rio Branco tem um plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, do qual o Rio Acre é parte dessa estratégia, né? E precisa, de fato, ter uma ação que estabeleça metas de recuperação. A gente precisa ter metas estabelecidas. Recuperação que você está se referindo às... A área de preservação permanente. As APPs. Né? As APPs. Né? Isso é crítico e primordial que a gente, de fato, comece. Mas não numa ação de simplesmente plantar, mas ter recuperação que faça a criação de corredores, que, de fato, esse processo de recuperação esteja integrado a atividades produtivas, né? Que se envolva produtores, se envolva os gestores e que, de fato, a gente tenha uma ação que possa, de fato, estabelecer territorialidade. Porque se a gente tiver somente ações pontuais, a gente não consegue reverter o que, de fato, está em curso, né? A gente tem muito dessas áreas de preservação permanente descaracterizadas. Então, cada vez mais, a gente vai ter situações críticas como nós vivemos nos últimos anos, né? E nos últimos meses. Né? Você fez uma comparação numa conversa comigo que eu acho muito didática. Você fala assim, olha, você e eu estamos trabalhando numa sala com ar-condicionado. Perfeito, nós estamos aqui no ar-condicionado. O ar-condicionado é uma adaptação a uma situação climática que não seria possível essa conversa se não fosse o ar-condicionado. O conforto não seria possível. Perfeito. Aí você lembra até dos carros, né? Que os carros tinham aquele morcego, que era o quebra-vento antes. Hoje não tem mais isso, porque os carros têm ar-condicionado. Perfeito. Nós nos adaptamos à mudança climática. Nós não resolvemos o problema. Isso é um ponto. Estou falando isso para lembrar o quê? A Prefeitura de Rio Branco também está buscando a sua adaptação. Por quê? Porque não me parece, eu não vejo um esforço em relação à questão da recuperação das APPs. Estão querendo fazer a perfuração do aquífero. Então, a busca pelo aquífero é um ar-condicionado, mal comparando, entende, Eufran? Exato. É uma estratégia de adaptação. É uma estratégia de adaptação. Hoje a gente trabalha na causa ou no efeito. Né? Nesse caso, a gente está trabalhando no efeito. Para trabalhar na causa, a causa de escassez de água é a má qualidade e a distribuição, a sazonalidade da água. Se a gente quer melhores condições de água e voltar, de fato, a ter condições de água adequada no São Francisco e no Rio Acre, a gente precisa estabelecer uma estratégia de recuperação dessas matas ciliares. Como é que nós poderíamos envolver mais gente nisso? Mais instituições? Embrapa, o FAC, o Governo do Estado, quem mais? BNDES?
Como é que você vê esse arranjo? Aqui a gente precisava estar orquestrado numa ação que de fato fosse de sociedade, né? Porque muitas das vezes a gente transfere a responsabilidade nossa para o outro. E muitas vezes o outro pode ser o governo, pode ser quem está do lado, né? O banco. O banco, né? Mas a ação é de todos, porque nós vemos aqui, né? Então, qualquer ação que a gente fizer, de fato, vai beneficiar a todos, né? Então, precisa, de fato, envolver a sociedade num amplo debate que saia, de fato, daquilo que foi falado aqui, né? Não só da teoria, mas, de fato, a gente possa ter uma ação prática que possa dar resultados, né? Se a gente quer reduzir temperatura, a gente precisa reduzir a quantidade de CO2 que está causando esse efeito estufa, aumentando a temperatura. Se a gente quer melhorar a qualidade de água, a gente precisa reflorestar a área de preservação permanente, de forma adequada, né? Quer dizer, reflorestar significa colocar uma muda e cuidar dela, pelo menos por 10 anos, para que ela se estabeleça, né? Não é colocar uma muda aqui e daqui a 10 anos voltar e dizer que a floresta está pronta, né? E também trabalhar de forma adequada resíduo. Então tem várias coisas, mas acho que a questão principal de envolver a sociedade é que, de fato, esse é um problema comum, é um problema nosso, de cada um, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue mudar essa realidade. E a grande questão aqui é que a gente precisa fazer isso agora. Nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo, porque está aí, né? Quando eu dei o exemplo para você, quando a gente era menino, né? É isso, né? Eu tenho 53 anos. Né? Se eu pensasse em 40 anos atrás, as condições climáticas eram outras, né? Hoje, de fato, a gente precisa estar conversando aqui com ar-condicionado para ter condições de temperatura adequadas, né? Hoje a gente não consegue mais trabalhar, né, o dia todo no campo sem proteção, né, adequada, né? Porque é uma coisa exaustiva, né? E aí vai as outras tantas consequências, né, que a gente está suportando diariamente. Por que é tão difícil eu me sentir parte desse seu discurso? Por que, assim como o lei, eu acho que o meio ambiente é uma farsa? O que leva a gente a raciocinar assim? A grande questão aqui é que muitas vezes eu me coloco fora, né? É como se o meio ambiente fosse problema, não é problema meu, né? O meio ambiente é do outro. Mas quando eu olho do ponto de vista maior, que a nossa casa é o planeta Terra, aí talvez a gente simplifique esse debate, né? A nossa casa é a floresta amazônica. A nossa casa é o planeta Terra. Aí nós temos uma coisa que nos liga. Nós vivemos no mesmo lugar. Eu e você. Olha, eu me comprometo aqui, se a Embrapa tiver disposição, para a gente continuar esse assunto sobre um outro aspecto, talvez chamar o professor Judson, ou chamar o professor Écio, que nunca veio aqui, enfim, trazer pessoas para a gente poder falar sobre esses assuntos, porque a gente precisa muito, Eufran. Nós não sabemos, isso aqui é o fogo. A gente parece pombo jogando xadrez, né? Não sabe das regras, derruba as peças todas, suja o tabuleiro todo e ainda fica com o peito estufado, achando que é o dono da vez, né? Nós não sabemos desse assunto, somos impactados por ele, e se nós não sabemos, como é que a gente vai reagir? A gente está meio perdido, na verdade. Exatamente. E aqui é extremamente importante o seu programa, né, para fazer diálogos como esse, diálogos simples, né, que a gente possa entender. Porque a pior discussão, pior diálogo, é aquele onde a gente não se entende. Ou que busca culpados, né? Pronto. Aí a gente não chega a lugar nenhum. Perfeito. Eufran, muito obrigado. Parabéns pela sua entrada na Academia Brasileira de Ciências Agronômicas, é isso? Isso, obrigado. Parabéns, é um orgulho ter você. Você nos representa lá. Gratidão. Muito obrigado pela tua vinda. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.